grande privilégio para mim fazer o trabalho do Senhor. Não tenho muita habilidade, não tenho os recursos, não tinha, nunca tive, mas o nosso Deus, na sua compaixão, na sua bondade, nos deu companheiros fiéis, nos dá irmãos, cooperadores conosco neste trabalho, e nós aqui estamos, fazemos com alegria e mostramos que é possível ter disposição para fazer alguma coisa, mesmo sendo tão limitado em termos sociais, em termos financeiros. A nossa ideia é que é possível fazer, é possível ajudar, é possível estar na presença de Deus, é possível se envolver de uma forma plena no trabalho do Senhor e ajudar. Este é o meu propósito, esta tem sido a minha atitude, e eu louvo a Deus porque não é uma coisa de agora, já podemos fazer isto há algum tempo, e louvamos ao Senhor pela sua mão estendida sobre nós. Nosso tema, um ateísmo louco. Ateísmo louco, negar a existência de Deus. Eu me aventurei no ofício de ensinar a palavra de Deus por necessidade no começo da minha fé, há quase 50 anos, na verdade há 48 anos. E era uma necessidade, eu fui ali ajudar, realmente, substituir um homem, uma pessoa que estava ausente, e nesta minha aventura, eles gostaram, e eu fiquei tendo oportunidade, vez por outra, e continuei. Me dispus a fazer um trabalho que entendi que era necessário, mesmo admitindo a minha grande necessidade demais, a minha grande limitação, eu fiz a terrível descoberta que na fila dos atrasados eu estou bem adiantado. Ou seja, na fila de quem precisa aprender a palavra de Deus, é muito grande os que estão atrás, os que estão para trás. E eu me dediquei, fiz cursos e, além de sempre buscar, tive oportunidade, não rejeitei as oportunidades que Deus me concedeu através da igreja. Minha igreja é uma maravilha, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para mim, não teria resposta maior para a minha existência do que ela, em termos de atividade, de proporcionar oportunidade. E eu fui agraciado com esta convivência, com esta participação no corpo que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e eu passei a ajudar, apesar das grandes dificuldades e apesar de mim mesmo. Então, meus irmãos, o nosso tema é ateísmo louco. É uma loucura o sujeito negar a existência de Deus. É uma loucura, é uma manifestação de arrogância, de orgulho, é algo diabólico. E nós vamos aprender que também não é novo. Salmo 53, são 6 versículos, e o primeiro versículo diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mas desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Acaso não tem conhecimento os que praticam iniquidade, os quais destroem o meu povo e querem comer a carne como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Ali se acharam em grande temor.
onde temor não havia, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Oh, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo. Então, Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Bendito Deus, Pai Santo e bondoso, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela leitura em tua santa palavra. Obrigado pelos nossos ouvintes, pelos nossos internautas. Guarda, Senhor, o teu povo. Ajuda os meus irmãos, dá vitória e graça a cada um. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, estamos novamente com a nossa conexão tríplice, o Facebook, o YouTube e a Rádio Metropolitana, e o nosso objetivo é trazer uma mensagem sobre este texto, este tema, um ateísmo louco, e o texto que denuncia as práticas ateístas, porque, na verdade, o ateísmo não existe só como uma descrença, ele existe como uma descrença associado a muitos outros males. A palavra de Deus denuncia perfeitamente, qualifica os ateus aqui. Primeira qualificação, loucos. Os salmistas, os profetas, os homens de Deus, sacerdotes e profetas, lá no Antigo Testamento e também no Novo, eles são homens com uma linguagem muito comedida, eram homens muito sensatos, muito comedidos, e eles usavam a palavra, usaram muito de eufemismos, usaram muitos eufemismos. Um eufemismo para louco, para idiota, é nécio. Bonito, não é? Dá até para botar o nome do filho. Vem cá, Nécio. Vem aqui, Nécio. Eu estou te chamando, vem cá, Nécio. O pastor talvez pudesse até... Vem aqui, irmão Nécio. Porque é bonito. Mas isso aqui significa estúpido, isto aqui significa tolo, isto aqui significa louco, isto aqui significa idiota. Pelo menos esses 4. Estúpido, louco, tolo e idiota. Então, é bom ter alguém que ensine a palavra com clareza, porque ela foi escrita de uma forma maravilhosa, mas os homens que a escreveram e os homens que a traduziram, os que trabalham nesse ministério grandioso de traduzir as Escrituras, amenizam parte do seu conteúdo. Aqui eu poderia traduzir assim: diz o tolo em seu coração, não há Deus. Diz o louco em seu coração, não há Deus. Diz o estúpido, é muito pesado, muito rudez, muito casca grossa. Em mim assenta legal, mas num profeta, num sacerdote, na antiga aliança, um homem que se tornaria um homem universal, não se tornaria legal, não seria legal. Então, eles foram instruídos por Deus, e como Deus instrui e as pessoas absolve e pelo Espírito são também instruídas, orientadas, a linguagem é suavizada, mas é uma loucura realmente negar a existência de Deus. Mas tem mais, é pior ainda. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Primeira qualificação é de nécio, a segunda é de corrupto. Tem se corrompido. Ele é nécio, tolo, estúpido, louco, corrupto. Corrupto é ladrão, corrupto é perverso, corrupto. Tem se corrompido.
e cometido abominável iniquidade. Então, ele é abominável e também é iníquo. Perverso consciente. O iníquo é um perverso consciente. O que eu estou fazendo é perversidade. Eu sou perverso, eu estou fazendo uma perversidade, mas eu não estou nem aí. Então, perverso consciente, é iníquo. Então, só no primeiro versículo ele é qualificado como estúpido, como corrupto, como abominável e como iníquo. E o final, a sentença final do versículo 1, o salmista diz: não há ninguém que faça o bem. Ou seja, dentro deste conceito da não existência de Deus, o sujeito se sente autorizado a fazer loucuras, estupidez, corrupções e abominações. Não tem prestação de conta, não existe céu, não existe inferno. O céu é aqui mesmo, quando eu estou bem, e o inferno é aqui mesmo, quando eu estou mal. Essa é a posição dos iníquos, dos estúpidos, dos filhos do diabo, que são instruídos a negar as coisas de Deus. No segundo versículo, o salmista diz: e Deus olhou lá da sua habitação. Deus olhou desde os céus para ver os filhos dos homens, para ver se havia entre eles alguém que tivesse entendimento, alguém que não fosse estúpido, alguém que não fosse nécio, alguém que não fosse tolo, alguém que não fosse abominável, alguém que não fosse iníquo. E Deus olhou para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mas não achou. O versículo 3 diz isto: todos se desviaram, juntamente se fizeram imundos, ou seja, participaram das tolices, das corrupções, das imundícies, das iniquidades, participaram de toda este leque de coisas malignas que o nécio defendeu. Tem Deus não existe Deus não, tem negócio de consequência não, o céu é aqui, o inferno é aqui, então aproveita, você está bem no seu, está tudo bem? Então aproveita teu céu. Está tudo ruim? Sai rápido deste inferno aí, dá um jeito. É assim que o nécio age. Desviaram-se todos, juntamente, ou seja, uma macomunação, se macomunaram, se uniram em sindicatos, associações, clubes, igrejas, seitas, se associaram, se uniram para fazer o mal. Se desviaram todos, se juntaram todos num vale de corrupção, de loucura, de imundície. Não há quem haja de uma forma digna, coerente, decente. Não há um sequer. É uma denúncia das piores. Não é a pior. Tem coisas muito pior. Não em termos de resultado, porque esse aqui já é um resultado infernal. Este ateu, ele vai para o quinto dos infernos, mesmo sem acreditar. É a situação dos russelitas e de outros, que são os nécios das seitas, nécios das religiões. Não existe céu, não, nós vamos ficar por aqui. Aqui tem, no milênio vai ter um pastinho, um capinzinho apropriado para nós. Coisa deles. Deus vai renovar a terra, vai ter um arbusto aí que a gente vai comer, que vai maravilha. Nem incha.
Bom, isso é diabólico. Eles negam a existência do céu, negam a existência do inferno, negam as responsabilidades. É outro tipo de ateísmo, outro tipo de loucura. Não deixa de ser ateísmo, não. Eles acreditam num Deus deles, um tal de Jeová, inventado não sei por quem, mas eles negam Jesus Cristo. Eles negam o Espírito Santo. Eles negam o poder de Deus. São inimigos do Evangelho. O reino que eles pregam, o que eles pregam, não é o reino de Deus, é o reino do Satanás, porque contraria o Evangelho do Rei Jesus. É outro tipo de corrupção. Mas o versículo 4, o salmista diz: acaso não tem conhecimento os que praticam iniquidade? Por acaso eles fazem isto por ignorância? Eles não fazem isto como verdadeiros inimigos conscientes. É verdade, eles são conscientes. Deus existe, o inferno existe, consequência existe, a dor existe, o prazer existe, o gozo da vida existe, a frustração da vida existe. Acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade? Os que destroem o meu povo como quem come pão. Eles eliminam, eles querem destruir, eles querem consumir como quem consome alimento. Eles não invocaram a Deus. Eles não reconhecem. Mas o seu ateísmo louco não os livra da responsabilização. Versículo 5, o salmista diz: ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Ele, como um grande judeu, um bom judeu, ele está falando de dois resultados. Os filisteus adoravam os deuses e negavam o Deus único. Os amonitas adoravam os deuses e negavam o Deus único. Os moabitas adoravam os deuses e negavam o Deus único. Os sírios adoravam os deuses e negavam o Deus único. Os egípcios, portanto, todas as nações, a exceção era Israel. E o salmista diz: ali se acharam em grande temor. Antes não havia temor, agora eles começam a ter temor. Pois Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Eles que se sentiam seguros, negando a existência do céu, a existência do inferno, os problemas, o céu é aqui, meu céu é aqui quando eu estou bem, e o meu inferno pode ser aqui se eu estiver mal. O salmista diz: Deus espalhou os ossos deles e vocês ficaram confusos. Tu os confundiste, ele se dirige a Deus, porque Deus os rejeitou. O nosso Deus não se deixa escarnecer. O nosso Deus não aceita tal. Eu não sabia. Não sabia. O ser humano não sabia. Deus deu entendimento aos animais. Procura um jumento no meio do temporal que você não encontra. O jumento, ele corre, ele foge. Quando ele vê a coisa escurecendo, o tempo escurecendo, o jumento, os animais, eles fogem do temporal. Os animais menores fazem o seu ninho. Tem os antigos, não tinham
o sistema de meteorologia, a meteorologia deles era natural, eles prestavam atenção aos ninhos das aves, prestavam atenção às coisas naturais. E eles viam nos lagos, nos rios, o aruá fazendo o seu ninho, colocando ovos lá em cima, 1,5 m lá em cima. Eu disse, o inverno vai ser muito bom. Olha a altura que está aí o aruá para se reproduzir. Quando, noutra situação, ele via que o aruá tinha colocado ali os ovos bem baixinho, bem perto do nível da água, dizer, este ano o inverno vai ser fraco, não vai ter grande cheia. Onde está ali a reprodução dos ovos do aruá? Bom, as coisas mais naturais do ser humano. E os homens não sabiam. Eles não sabiam, não sabem. Para existir qualquer coisa, uma barraquinha, uma casinha, um palácio pequeno, um prédio grande, é necessário construir. Tem que ter a mão do homem. Eles descobrem lugares chamados intactos. Aqui ainda não tem sinais da civilização. Por quê? Porque não tem casa, não tem estrada, não tem lixo, não tem sinais da presença humana. Aqui ainda está intacto, é uma praia intacta, é um lugar ainda não violado. Aí o homem vê toda esta criação de Deus e justificar, não, Deus não existe. E como é que tudo isso apareceu? Como é que toda esta grandeza aconteceu? Ali se acharam em grande temor, quando temor não havia, onde temor não havia, ou seja, eles passaram a aprender porque Deus se impôs. Deus espalhou os ossos daqueles ímpios todos e os discípulos, aqueles que acreditavam, aqueles que já criam, ficaram sabendo. Como é que Israel ia sobreviver ao Egito? Israel, um grupo desorganizado no tempo que Moisés nasceu. Como é que Israel ia sobreviver à Babilônia? A Babilônia, um reino poderoso. Israel, uma província. Como era que Israel ia sobreviver aos assírios? Um império poderoso dominando pelo terror. O que o Estado Islâmico faz hoje, os árabes fazem hoje, invocando o Estado Islâmico ou o Talibã, qualquer coisa aí deles, que todos eles têm um viés de violência. O que eles fazem hoje, os assírios faziam. E era um reino poderoso, dominando de mar a mar, dominando do Egito à Europa, da Ásia à África. Israel existe hoje, falando o seu idioma, defendendo seus preceitos, seus conceitos, suas ideias, tendo os seus elementos que eram conhecidos na antiguidade. Só a intervenção divina e o poder de Deus fazia isto se tornar uma realidade. Faria isto ser uma realidade. E o salmista conclui este salmo dizendo, se de Sião já tivesse vindo, ou já viesse a salvação de Israel. Eles sempre esperaram a salvação daquele povo, o Messias, o Senhor.
Ah, se já tivesse vindo a salvação de Israel. Mas vai vir quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo. Então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Meus queridos irmãos, é a palavra de Deus para mim e para vocês. Orientação, correção e bálsamo. Deus abençoe os meus queridos irmãos, Deus abençoe os nossos ouvintes, os nossos internautas, que Deus possa abençoar, guardar, usar, que Deus possa realmente dar graça a cada um e fazer com que todos descubram que é possível servir a Deus com alegria, com temor, com gozo e continuar proclamando o seu poder, a sua palavra, a sua salvação. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, meu Senhor, pela tua bondade. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelos meus irmãos. Toma em tuas santas mãos as nossas vidas. Nos ensina, meu Senhor, a te servir cada dia. Pai maravilhoso e bondoso, você conosco. Ajuda-nos. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã.